No ramo desde 1919. Só no Cine Poranga são 3 salas que ao longo do tempo enfrentaram concorrentes de peso: a TV, o videocassete e a TV a cabo. O golpe mais duro aconteceu recentemente com os cinemas modernos localizados nos shopping centers. Nem mesmo um gladiador conseguiria vencer a luta do moderno contra aquilo que muita gente já chama de superado. O Cine Poranga já tem até mesmo data marcada para a última sessão. É no dia 4 de março. Lamentável, diz o pipoqueiro Valdir, que já está trabalhando aqui na frente há 15 anos. Vai ficar muita saudade mesmo, né? Muito tempo aqui, a gente fica meio triste, né? A dona de casa Ivete diz que vem ao Cine Poranga há 30 anos, praticamente todos os dias. Chegou a ver Titanic 10 vezes. Quando o filme fica repetido, vem para ver os cartazes. Está num lugar bom, num ponto bom. Não sei porquê, pessoal. Eu não gosto de cinema de shopping, eu gosto mais de cinema de porta de rua, assim. Dá saudade, né? Dá. Os primeiros filmes chegaram pelo Porto, no final do século XIX, e após algumas sessões testes em praças públicas, fizeram um enorme sucesso nos santistas. E os primeiros cinemas foram a ser inaugurados nos anos 1900, no centro, perto daquele mesmo porto. Com a cidade se tornando um importante polo comercial para a indústria cafeeira, ela começa a se expandir, com a construção de canais de drenagem para todo aquele mangue que cobria grande parte da ilha quase o ano inteiro. Com isso, Santos crescia, e uma série de bairros começava a se tornar habitáveis, fazendo a população migrar do centro para a praia, que se tornava um novo tipo de lazer. Juntamente dos cinemas, que nessa época já haviam se popularizado e começaram a abrir cada vez mais afastados do centro, como é o caso do Cine Carlos Gomes, na Avenida da Costa, do Cine São Pedro, na Rua Campos Melo, e do Cine São José, também na Rua Campos Melo, sendo os 3 sendo inaugurados no mesmo ano, de 1937. Além desses, também temos o primeiro Cine Atlântico, de 1941, na Praça da Independência, e o Cine Bandeirantes, de 1948, na Rua Lucas Fortunato. Para abrigar o grande número de investidores que vinham do interior para negociar na Bolsa do Café, é construído um grande hotel em frente ao mar, na Avenida da Costa, no bairro do Gonzaga, o Hotel Parque Balneário, considerado por algumas pessoas da época o mais luxuoso da América Latina, e ao lado dele o Cassino Atlântico, que mais tarde se tornaria hotel e cinema. Esses fatores fizeram com que os santistas se mudassem para aquele novo polo social que surgia, juntamente com os cinemas, sendo o primeiro a ser inaugurado nesse novo bairro o Cine Roxy, em 1934. E pulando um pouco no tempo, os cinemas de rua têm um grande boom nos anos 50, no pós-guerra, porque começa a se vender a imagem de que aquilo era um novo glamour que estava surgindo, um novo evento social, já que antes esses eventos pertenciam aos teatros e agora os cinemas. E como vocês estão vendo no mapa que está aparecendo agora, Santos possuía vários cinemas e a grande maioria deles abriu justamente durante esse período, nas décadas de 50 e 60. Mas percebam que existe já uma concentração na Avenida da Costa, justamente por isso que eu já tinha falado antes. Aquele aglomeramento social das pessoas fizeram que os cinemas se concentrassem lá, a ponto dessa região ser chamada por muitos anos de Cinelândia. E o impacto foi tão forte na região que a gente pode ver até hoje em comércios locais, que ainda possuem nomes ou de cinemas ou o próprio nome Cinelândia. Ou também outro exemplo é o da Banco Estátua, que por muitos anos ela foi 24 horas, a única, se eu não me engano, a única banca 24 horas do país, justamente por essa necessidade da região ser super badalada durante o dia inteiro. Então ela só foi deixar de ser 24 horas recentemente. Então percebe-se que o impacto dos cinemas foi muito grande na sociedade santista. Mas como era a sensação de transitar naquela região? Como já percebemos, para existir um alto número de cinemas, era preciso um alto número de consumidores. Então, para tentar entender melhor como era essa atmosfera, entrevistamos um frequentador dos cinemas de rua.
E esse foi o seu relato. A região do eixo da Ana Costa, ali na Ana Costa, em Santos, a conhecida Cinelândia, era um local muito movimentado, sobretudo quando chegava os fins de semana, sexta, sábado e até mesmo domingo, no período noturno. A agitação, aquele movimento incessante de pessoas que entravam e saíam dos cinemas, nas diversas sessões que já começavam logo depois do almoço e até altas horas da noite, fazia com que surgisse uma série de negócios, né, do lazer gastronômico que se retroalimentava dessa relação cinema e lazer gastronômico. Então, bares e restaurantes surgiram paulatinamente ao longo dos anos, né, desde a década de 1950 para frente, e isso possibilitou com que essa população flutuante permanecesse no local. Então, de certo modo, a permanência deles nesses restaurantes e bares permitiram com que esse movimento fosse muito presente, né? O que dava uma animação enorme, né, naquele local. Havia uma banca de jornal 24 horas, por exemplo, havia bares que a boemia da cidade se reunia, a classe política também, havia restaurantes luxuosos, né, até as pizzarias. Então era realmente um local muito efervescente nos fins de semana. Uma condição que foi se perdendo, né, mas a partir da década de 1990, isso foi se perdendo com o fechamento de diversos cinemas, o que ocasionou com isso também o fechamento desses restaurantes, né? E a situação que a gente vê hoje são alguns que perduram naquela região, algumas lanchonetes que ainda perduram naquela região, que tem origem daquele período, tá? Como uma ironia do destino, quando o hotel, que um dia serviu de motivo para atrair todos esses cinemas para aquela região, foi demolido, alguns anos depois a Cinelândia também começou a ruir. Iniciava-se então o fim da Era de Ouro do Gonzaga. Depois disso, o bairro nunca mais fora o mesmo. Um dos cinemas que foram fechados foi o Cine Poranga. Inaugurado em 1953, inicialmente possuía uma sala, que também servia como casa de show, tendo se apresentado nele Maria Bethânia e Roberto Carlos. Além de possuir uma marquise em que funcionavam vários comércios, como livrarias e bares. Durante a década de 70, sofreu uma reforma, que transformou sua única sala em 3. Com entradas independentes, o Iporanga 2 tinha o privilégio de contar com um pub junto ao hall de entrada. Fechou em 2001, gerando grande comoção. Após ser demolido, aonde existia o Cine Poranga, deu lugar a um grande empreendimento, sendo edifício residencial e shopping, ambos com o nome Poranga, onde por muito tempo funcionaram um Cine Roxy 2 com 2 pequenas salas e um Cinemark com 5 salas. Eles funcionaram por bastante tempo, vindo fechar apenas na pandemia. Já o Cine Indaiá foi inaugurado em 1960, tendo o slogan de que era um cinema de classe. Também possuía inicialmente apenas uma sala, mas após uma reforma acabou se transformando em Indaiá 1 e 2. O cinema foi construído acoplado a um edifício, assim como o Roxy, em que nele funcionava o Hotel Indaiá. Em 2005, o cinema, junto do hotel, foram fechados, após o Grupo Mendes adquirir o prédio. Em 2007, o Indaiá foi demolido, e logo depois iniciou-se as obras para a construção do novo edifício. Porém, a obra ficou embargada por muitos anos, só sendo reativada e finalizada recentemente.
E por fim, o Cine Roxy, o único cinema de rua que sobreviveu a todos esses anos e a toda essa modernidade. Uma modernidade que não se sabe ao certo se foi causada pelo advento da fita cassete, a cobiça do mercado imobiliário sobre os grandes terrenos que os cinemas possuíam, ou a chegada dos cinemas de shopping, que causou um grande impacto. Mas o que se sabe é que foi uma modernidade que se impõe à tradição e não compõe com ela, o que causou o fim da grande parte da maioria dos cinemas de rua. Se vê em vários dos cinemas são os nomes que ainda resistem, funcionando como uma espécie de lápis para o que ali um dia foi um cinema. Então nós, como santistas, devemos sempre celebrar os cinemas de rua e o Cine Roxy por toda essa resistência de 90 anos.